Cena. Estamos em um campo verdejante sob um céu estrelado. Isaac Newton, de veste simples, segura um livro de anotações. Ele contempla os céus, enquanto Jesus se aproxima, sereno. Newton, sem desviar os olhos do céu. A gravidade mantém os astros em seus caminhos, regula o movimento dos corpos e sustenta a ordem do universo. Mas ainda me pergunto, o que está além dessa ordem? A harmonia que percebes nas leis da natureza é um reflexo da mente que as criou. E quem és tu para falar da mente que criou o universo? Sou aquele que estava no princípio, antes que houvesse gravidade ou luz. Muitos filósofos e cientistas tentam entender a origem de tudo, mas o que impede que o universo simplesmente tenha sempre existido sem necessidade de um criador? Dizes que a gravidade rege o movimento dos corpos, mas quem determinou que houvesse gravidade? Quem estabeleceu que um corpo atrai outro em proporção à sua massa? É verdade que o universo obedece a leis precisas, mas a ciência busca entender como essas leis funcionam, não quem as criou. A ciência é uma vela na escuridão, mas até a luz precisa de uma fonte. O que tu descobriste são os traços deixados pelo Criador no tecido do cosmos. Sempre vi a ciência e a fé como complementares. Meu estudo do universo nunca me afastou de Deus, apenas fortaleceu minha crença de que há uma inteligência suprema por trás de tudo. E tu estás certo, Isaac, pois conhecer as leis do universo é conhecer a mente do Pai. Mas há algo que a ciência sozinha não pode medir. E o que seria? O espírito humano. A busca pela verdade não se limita ao que se pode calcular. Newton faz uma pausa, olhando novamente para o céu. Ele entende que suas descobertas o aproximaram de Deus, mas ainda sente que há algo a mais para compreender. Dizes que podes prever o movimento dos planetas, mas podes prever o curso do coração humano? Newton fica em silêncio, sabendo que essa pergunta não pode ser respondida com equações. Posso calcular a trajetória dos cometas, compreender as marés e prever eclipses com exatidão matemática, mas há coisas que não consigo medir nem explicar. E quais seriam? O que dá origem às leis do universo? Como a matéria obedece a regras tão precisas? E, acima de tudo, por que existe algo em vez de nada? A ciência pode revelar como as coisas funcionam, mas não pode responder por que elas existem. Essa pergunta está além do domínio das equações. Exato. Alguns argumentam que não há necessidade de um criador, pois as leis da natureza bastam por si mesmas. Mas para mim, as leis não podem existir sem um legislador. Tu compreendes bem, Isaac. Muitos buscam Deus apenas no que não conseguem explicar, no que chamam de lacunas do conhecimento. Mas a verdade é que ele não está apenas nos mistérios. Está também na ordem, na beleza e na simplicidade das leis que tu descobriste. Sempre vi a ciência e a fé como complementares, mas há aqueles que dizem que a fé é inimiga da razão. A fé sem razão se torna cegueira, mas a razão sem fé se torna um labirinto sem saída. Então o verdadeiro conhecimento não vem apenas do estudo do mundo físico, mas também da compreensão do espírito. Exatamente, pois o universo que investigas foi criado com ordem, mas também com propósito. Assim como teus cálculos revelam harmonia no cosmos, a alma humana busca a mesma harmonia dentro de si. Newton. Eu sempre acreditei que Deus age através das leis naturais, mas ainda me pergunto, ele pode agir além delas? O Criador não está preso às suas próprias leis. Ele as estabeleceu para a ordem do mundo, mas não está limitado por elas. Como um autor pode escrever uma história e, se desejar, intervir nela? Newton permanece em silêncio, absorvendo a profundidade das palavras de Jesus. Ele percebe que suas descobertas são apenas o começo de um entendimento muito maior. Meu modelo do universo é como um grande relógio. Cada engrenagem se move com precisão, obedecendo leis fixas. Mas se tudo segue um curso determinado, Deus ainda interfere no funcionamento do mundo? Tu vês o universo como um relógio, mas quem deu a ele o primeiro impulso? Acredito que Deus seja esse primeiro motor. Mas muitos dizem que, depois de criar o universo, ele se afastou, deixando-o funcionar sozinho. Jesus, o Criador, não é um relojoeiro ausente. Assim como um pintor não abandona sua obra,
Deus não se separa da criação. Ele a sustenta a cada instante. Newton. Então ele intervém, faz milagres, ou tudo segue apenas suas leis naturais? Deus estabeleceu a ordem do cosmos, mas ele não está preso às suas próprias regras. O que chamais de milagre não é uma violação da natureza, mas uma manifestação do que está além dela, como se houvesse leis que ainda não compreendemos. Exato. Assim como uma criança vê um ímã mover um objeto sem tocá-lo e pensa ser magia, há realidades que ainda não percebes. O que chamas de impossível pode ser apenas um conhecimento que tua ciência ainda não alcançou. Quanto mais descubro, mais percebo que há infinitamente mais a ser descoberto. E a maior descoberta não está nos céus, mas dentro de ti. Newton faz uma pausa. Pela primeira vez, ele desvia o olhar dos astros e o volta para si mesmo. Newton, estudei as forças que regem o mundo físico, mas nunca calculei as forças que regem o espírito humano. Talvez a maior equação ainda não resolvida seja a da própria alma. Jesus sorri levemente e um vento suave passa por eles. O sol começa a nascer no horizonte. Newton e Jesus continuam caminhando, agora sob uma luz dourada e suave. A conversa se aproxima de sua conclusão, mas uma última pergunta inquieta Newton. Estudei as leis do universo durante toda a minha vida. Vi ordem onde outros viam caos. Descobri princípios invisíveis que regem tudo ao nosso redor. Mas há algo que minha mente não consegue compreender. E o que seria? Se Deus é o criador de todas as leis e sustenta o universo, por que há sofrimento? Por que há caos em meio à ordem? Porque o livre-arbítrio é a lei mais fundamental de todas. O universo pode ser regido pela gravidade, mas a alma do homem não pode ser forçada a amar ou a escolher o bem. Então a liberdade humana é parte do próprio tecido da existência. Exato. A ordem que descobriste no cosmos não é diferente da ordem moral e espiritual. Assim como os planetas seguem seu curso, o homem também tem um caminho. Mas, diferente das estrelas, ele pode escolher seguir ou desviar-se. Newton, e essa escolha define o destino da alma? Jesus, mais do que isso, define o propósito da vida. Pois não basta compreender as leis do universo, é preciso compreender o coração humano. Newton reflete em silêncio. Ele percebe que, apesar de toda a sua genialidade, há verdades que não podem ser descobertas por meio de cálculos. Talvez a busca pela verdade não esteja apenas nas estrelas, mas dentro de nós mesmos. Jesus sorri e coloca a mão no ombro de Newton. Tu buscaste a verdade em todas as coisas, e ela te trouxe até aqui. Continua tua jornada, Isaac, mas lembra-te de que nem toda resposta se encontra nos números. Algumas se encontram no amor, na fé e no espírito. Newton fecha os olhos por um instante e, ao abri-los, Jesus não está mais ali. Apenas o sol brilha no céu, como se estivesse iluminando um novo caminho. Ele sorri levemente e anota em seu livro de estudos uma última frase. A ciência é a linguagem de Deus, mas o amor é sua assinatura.